Gente, hoje o episódio Number One Cast é especial. E eu faço questão de dizer isso com muito respeito à história que nós vamos celebrar aqui. Porque hoje eu recebo um casal que representa a essência do marketing de relacionamento no Brasil. Longevidade, caráter, disciplina e amor pelo que fazem. Ele, com 33 anos de experiência no multinível, ex-militar do Exército, referência em disciplina e consistência. Ela, 25 anos de multinível, escritora de 2 livros, mãe de 5 filhos, avó, líder, comunicadora e inspiração para milhares de mulheres. Juntos, têm 13 anos de história na Renaudê, uma grande rede construída no Brasil e em vários países da América Latina. Inúmeras viagens nacionais e internacionais, 9 cruzeiros, fazem parte do Clube dos Milionários e são reconhecidos pelo envolvimento, pela proximidade com a equipe e por manterem acesa aquela essência do olhar no olho, que o marketing multinível nunca vai perder. Cariocas de origem, hoje moram em São José dos Campos, mas o legado deles atravessa estados, fronteiras e gerações. Então, é com imenso prazer que eu apresento a vocês um casal da velha guarda com visão de futuro e coração de liderança, Imperiais Elite, Marcos Couto e Mona Lisa Guimarães. É um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? E aproveitem e já se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe, porque essa história precisa chegar a quem está pronto para viver o próximo nível. É um prazer enorme receber vocês 2 aqui, tá? É um prazer Prazer é todo enorme, muito nosso, grande Rosana. ter vocês Prazer é aqui. nosso. Vocês, como eu falei, como eu também, né, que o pessoal, né, diz, representa a velha guarda, né, do multinível. E aquela pergunta, né, vocês são aquele tipo de casal que muita gente vê no palco, nos cruzeiros, nas viagens internacionais, no clube dos milionários, mas pouca gente conhece de fato a história de vocês, né? A história por trás de tudo isso, de todo aquele reconhecimento que chega no palco, né, mas por trás não sabem realmente o grande trabalho que vocês fizeram atrás de tudo isso. E a gente sabe que resultado grande nunca vem do nada, vem de decisão, disciplina e muito trabalho consistente. Então, se vocês tivessem que se apresentar para alguém que nunca ouviu falar de marketing multinível, quem são vocês como profissionais e como pessoa? Mona Lisa, responde para nós. Dizem que quem manda na casa Primeiras é os damas, 2, né. né, primeiras damas, né, então vamos primeiras damas. Mas, Ana, muito obrigada pelo convite, estamos muito honrados de estar aqui, né, é um prazer fazer parte da sua equipe, né, e dizer que você é a nossa líder. Obrigada por você não ter desistido, por você ter continuado e por isso nós estamos aqui vivendo tudo isso há 13 anos, né. Eu e Marcos, nós somos pessoas muito simples, que viemos de uma dificuldade, né, digamos assim, financeira, mas tivemos sempre uma visão de águia. Então nós sempre fomos, né, sonhadores. A gente sonhava e só precisava de uma oportunidade para realizar. Então eu diria, né, por mim que eu sou uma mulher que tem o sonho não só de realizar os meus sonhos, mas também de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, né. Então através da Rinode a gente conseguiu isso. E se alguém que não conhece marketing multinível tivesse que falar, falaria que eu sou uma pessoa que promovo, né, a mudança e a realização dos sonhos, que é algo que as pessoas estão tão desacreditadas, né. Então, eu sou muito feliz de fazer esse negócio e de ver outras vidas transformadas, é isso que me move. Agora, Marcos, você vem do exército, né, que é um ambiente de disciplina, hierarquia, missão clara, e eu sei o que é isso, porque eu também fui militar. Durante quase 20 anos, eu também fui militar.
e eu sei bem o que é isso, que é esse ambiente, né, de trabalho. E ao mesmo tempo, você, como eu, escolheu um modelo de negócio que muita gente ainda não entende e confunde. Um ambiente que é cheio de liberdade, mas também cheio de responsabilidade. Isso chama a atenção de quem está nos assistindo, do mercado. Para você, como foi esse choque de realidade? Sair da vida militar, né, e entrar de cabeça no marketing multinível. O que trouxe você do exército, que fez a diferença, né, aquele detalhe que fez, assim, toda a diferença na construção da rede de vocês. Prazer, Rosana, estar aqui com você, sempre, né, bom pra gente, a gente se sente muito honrado, né. De verdade, eu primeiro mergulhei no marketing de rede para depois sair do exército. Na realidade, eu recebi o convite lá atrás, em 92, de uma amiga, primeira empresa que eu trabalhei, e de verdade eu me apaixonei pelo modelo, pelo formato do negócio, por ser um negócio meritocrático e, conforme o livro da Mona Lisa ali, a vida é feita de escolhas, né. Até então eu tinha feito uma escolha que era seguir aquilo que eu fui programado, né, eu cresci ouvindo: "Estuda, tira boas notas, arruma um bom emprego, de preferência faça um concurso público". Imagina a criança, né, a vida toda ouvindo aquilo ali. Foi exatamente o que eu fiz. Fui lá, arrumei emprego, fui para o quartel, arrumei emprego, aí fiz a ESA, virei sargento. Só que eu me formo em 91 e em 92 uma pessoa me chama para conhecer o negócio, não fala o que que é, e quando eu cheguei lá, foi mostrado algo completamente diferente daquilo que eu tinha sido treinado a vida toda mentalmente para fazer. Eu aceitei o desafio, gostei e falei: "Cara, vou tentar, vamos ver o que que dá", mas eram propostas completamente diferentes uma da outra. Uma era segurança, o emprego garantido, mas viver dentro daquela moldura salarial ali a vida toda, me aposentar, final da carreira, beleza. A outra não, a outra era um mundo diferente. O pessoal na época falava que era lavagem cerebral e depois de um tempo eu percebi que a galera estava certa, porque você só lava o que está sujo, né. E aí eu peguei e comparei, né, para você fazer uma escolha, você tem que ter um parâmetro de comparação. E aí eu tinha aqui a segurança e a outra proposta era romper, sair da moldura, independência financeira, mudar de vida, realizar sonhos inimagináveis, né. Naquela época eu falava: "Ah, você vai poder viajar pelo mundo, vai morar onde você quiser, vai ter o carro que você quiser". Eu falava: "Cara, essa proposta é interessante, né". E anos depois eu entendi que o teto no nosso negócio, no nosso modelo mundial, a gente está falando aí, comparando com a força militar lá, um general, no nosso negócio a gente está falando de um ganho mensal de US$ 1.000.000, US$ 2.000.000, US$ 3.000.000. Eu falei: "Cara, se eu levar a vida inteira, mas chegar pelo menos à metade disso aí, eu já vou estar muito além daquilo que eu chegaria, né, uns 30 anos de carreira". Então foi isso que me fez tomar a decisão e aí o crescimento, a transformação foi brutal, tanto pessoalmente como profissionalmente. E valeu Hum, muito a pena. show. E aí o que eu vejo é que você teve a visão, né. Sim, Sem a visão não tem como, e você visualizou o teu futuro nesse negócio a partir do momento em que você visualizou a tua vida lá, como militar até o fim da carreira, e você visualizou aqui. Então isso é visão de futuro, é o que faz com que a pessoa siga em frente e nesse eu negócio, acredito né. também que os 8 anos que eu passei nas Forças Armadas, eles foram, assim, determinantes até mesmo para o resultado, porque eu tive que ser disciplinado, aliás, eu tive que ser autodisciplinado. No quartel eu tinha disciplina, né, aqui fora você tem que ter autodisciplina. Então era autodisciplina, era perseverança, determinação, tudo aquilo ali, garra, isso foi muito útil aqui para o É, tudo resultado. aquilo que a gente aprende lá é para o resto da vida, né. Verdade. E eu falo que, o grande desafio de quem empreende é a falta de disciplina, né, constância, visão do futuro, Sim. mas principalmente isso, a disciplina, porque se a pessoa tem a disciplina de fazer o que tem que ser feito, não existe barreiras nesse negócio. Tudo acontece, né. E eu acredito, eu falo que algumas profissões traz isso, e o militarismo, sem dúvida, né. E nessa indústria, ao longo desses anos, eu caí várias vezes, né, e na infantaria a gente tinha lá uma canção que falava assim, ó:
na infantaria, quando cai, cai de pé. Então, isso aí para mim foi enraizado, né. Então todas as vezes que eu caí, eu falo: "Não, eu tenho que cair de pé e vou cair para frente, vamos seguir". E até hoje é assim. E eu me lembro de algo, né, de uma fala também, de um comandante nosso lá na polícia, né, que ele dizia assim: "Olha, militar é superior ao tempo. Se está chovendo vai, se está sol É, vai, se está caindo pedra vai, né, se está com dor de cabeça vai", né. Então nós somos superiores ao tempo. Então isso aí, isso trabalhado na pessoa, trabalha muito essa consistência que a gente consegue ter e disciplina, verdade. né. É sobre isso. E agora você, minha linda, né, você tem de estrada 25 anos no multinível, né. É pérola, maravilhosa, escritora, né, de 2 livros, esposa, mãe de 5 filhos e pai de 5 filhos, né, você 5 filhas lindas, maravilhosas, porque eu tive, assim, a oportunidade, eu tive, assim, de conhecê-las, são maravilhosas como vocês, né, não é porque está aqui, mas são realmente maravilhosas, né. Eh, São avós já tão jovens, né. É. São avós, né, e ainda lidera uma rede forte de mulher, né, por esse Brasil afora, América Latina também, né. Muita mulher olha você e pensa, né: "Será que eu dou conta?", né. O que te fez, Mona Lisa, dizer sim para o marketing multinível lá atrás, né? E o que faz assim, você continuar dizendo sim até hoje, com a mesma consistência, com aquela força, né, com essa resiliência que esse casal maravilhoso tem. Eu sempre trabalhei com vendas, né, bem cedinho, minha mãe me contou que com 2 anos de idade eu ganhei um pacote de balas, botei num tabuleiro e vendi tudo. Foi minha primeira venda. É mole? Então com 14 anos eu vendia roupa, eu já vendia sanduíche natural na rua, eu já passei roupa para fora, sempre fui muito empreendedora. Já vendi, lingerie, chapeado, anúncio de rádio, anúncio de jornal, vendi plano de saúde, sabe, já fiz muitas coisas. Eu fui caixa de supermercado, empacotadora na verdade, não era nem caixa. Então eu sempre fui daquela pessoa que pegava o que tinha para fazer, nunca fiquei com preguiça e entendia que em algum momento alguém ia me achar. Ia achar o meu sorriso, a minha simpatia, sabe, a minha conexão, e eu tinha essa esperança de que alguém ia me achar e na época a mentalidade era de receber uma proposta de emprego, porque ainda não tinha uma visão ainda mais ampla. Eu era uma empreendedora e muito nova. Então, quando eu comecei a trabalhar no supermercado, eu levava as compras de atores, né, no carro, aquela coisa toda, eu falei: "Alguém vai me achar". E é assim que aconteceu com o marketing multinível, nós fomos encontrados, né, a gente é sempre encontrado. Então quando eu conheci o marketing multinível, eu pensei: "Uau, eu não só vou mudar a minha vida, mas também vou mudar a vida das pessoas". E isso fez toda a diferença, porque eu entendi que eu ia continuar vendendo aquilo que eu acreditava, porque a gente só vende aquilo que acredita, ou pelo menos o que eu acredito é o que eu vendo, e eu ia também trazer para as pessoas uma grande oportunidade. Passei por algumas empresas antes de chegar, né, na Rinodê, então eu ganhei carro, viajei, tive um resultado expressivo e fiquei apaixonada, entendi que esse era o negócio da minha vida. Porque se eu trabalhasse era até um exemplo que eu usava, na Petrobras, ganhasse R$ 50.000, eu ia poder indicar todos os meus amigos para também trabalharem lá? Obviamente que não. Né. Só que no marketing multinível eu podia chamar todo mundo, e eu fazia isso, chamava todo mundo. Quem disse sim, né, se deu bem. E aí o que me faz até hoje fazer o que eu faço, que já há 13 anos nós fazemos na Rinodê, é exatamente isso, a transformação da vida das pessoas, né. Além de mudar a nossa vida e a gente ter tempo de qualidade, poder cuidar da família, sabe, a gente também realiza sonhos, a gente consegue cuidar da saúde, a gente consegue ter uma vida, mais confortável e trazer isso também para as pessoas. E não tem coisa melhor, né, ainda que a Exato. pessoa tenha um emprego, tenha o seu trabalho, ela também pode começar na Rinodê, desenvolver, tendo uma renda extra, chegando a ter uma renda extraordinária. Então, o que me move todos os dias realmente
fazer esse negócio, porque é a transformação, né, da vida das pessoas, mentalmente, né, na mentalidade também, porque muda tudo, né. Exato. E como muda. E eu sou extremamente apaixonada por esse modelo de negócio que mudou a nossa vida, né, trouxe conforto para nossa casa. Eu morei no quartinho com banheiro, né, minhas filhas dormiam num quarto com um ventilador em cima de um banquinho para dividir, que era o beliche, né. Então, nessa dificuldade, era o que me movia, falei: "Não, a gente vai mudar a nossa vida". E eu consegui dar para elas, na época já são casadas hoje, mas cada uma teve o seu quarto com closet, com varanda, com banheiro, né, suíte, com tudo do bom e do melhor, com ar-condicionado. Então, como não amar um negócio que mudou a nossa vida? Todas as minhas filhas são empreendedoras. Todas elas hoje têm a vida transformada, né. Então Mas também eles tiveram um espelho em casa, né, o pai e a mãe, eh, no corre o tempo todo, exatamente. né, fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês sempre fizeram, né. Então, é o exemplo mesmo, não tem como, né. Agora você, Marco, me diz uma coisa. Uma coisa é fazer o multinível sozinho, outra é fazer, assim, em casal, né, que decide caminhar junto, nas metas, nos eventos, nos altos e baixos, né. Isso pode ser uma grande força e também, para alguns, a maior trava. Quando o multinível passou a ser um projeto de vida em casal para vocês? E qual foi a maior mudança quando os 2 alinharam o mesmo sonho? Na realidade, o multinível ele nos uniu, né. Eu trabalhava numa empresa, Vanessa trabalhava em outra, ela foi lá tentar passar o plano para mim, e aí chegou lá, eu cadastrei ela na empresa que eu trabalhava. Hum, E aí O cara é bom. olha. ela ela foi passar o plano da empresa dela, foi fazer o ABC lá, o patrocinador dela falou: "Ah, coloca aí o nome aí de 5 que a gente vai lá passar o plano hoje". Aí eu acho que eu devo ter sido o terceiro lá da Foi o lista, primeiro. fui o primeiro, aí quando chegou lá, Me apaixonei por ele, não era por causa que a empresa era boa não. É, deu fechamento aí nos 2, aí né. no outro dia ela chegou lá para poder fazer o cadastro e aí a gente, na realidade eu tinha tomado a decisão de que eu não namoraria, não casaria mais com ninguém que não tivesse alinhado com esse objetivo. Alguém para sair de um emprego público, né, largar uma carreira, tem que estar muito determinado a vencer, não tem como aceitar outra coisa. E eu entendi que eu precisava de alguém que remasse na mesma direção, com o mesmo objetivo. Porque se o cara quer ser pobre, a mulher quiser ser rica, não vai rodar, o barquinho não vai sair do lugar, e também o contrário. Então eu falei: "Cara, eu tenho que achar alguém que está com fome, alguém que está com vontade de vencer, que está com vontade de superar os objetivos, que não quer ficar dando desculpa, se vitimizando, "Ah, ó céus, ó dia, ó azar", e quer partir com tudo, porque a gente só tem uma vida, então é essa que a gente tem que dar tudo que a gente tem. E aí ela apareceu lá, subi ela lá de cima, né, era um prédio assim, eu olhei e falei: "Vem cá, a águia está aqui te esperando", e Pronto, aí deu match. pronto, aí deu match. Match nos 2 sentidos, Não, e uniu o nunca útil mais a gente se desgrudou, tá. É. show demais. Agora em dezembro, dia 9 faz, vai completar 16 anos do primeiro beijo. A gente gosta muito do sistema ABC, né, o sistema triangular, né, o sistema ABC. E aí eu falei: "Ah, Vanessa, você pega aí, vê aí a tua relação, da galera que você conhece, seus amigos, familiares, me leva lá que eu vou passar o plano", que ela não sabia ainda o plano da empresa, e ela foi me levando em todo mundo, e eu ia lá, passava o plano e já cadastrava. Na época a gente trabalhava numa empresa que tinha um batom que não saía, aí aí a gente foi na casa de um amigo, hoje é nosso amigo, na Fazer o época era amigo teste. dela, contador, e aí o batom, a demonstração tinha que dar um beijo, assim, na camisa, e eu de camisa blusão branco, né, aí ela Passava o batom na passava hora. o batom e demonstrava o batom, e batom não manchava. E aí esse amigo ficou olhando assim, o Freitas ficou olhando assim, falou: esse negócio desse batom aí, esse beijo aí, isso aí, beijo na camisa História aí, mal contada. isso aí tem alguma coisa estranha". E aí até quando a gente se encontra hoje, a gente fala
dessa história, mas foi fantástico, foi maravilhoso. Não é verdade. Em Exato. 30 dias eu bati uma graduação lá, que as meninas ficaram 1 ano para bater. Ele ficou louco, imagina. Porque todas as pessoas que eu levava ele, elas fechavam. Tanto que ele era muito bom, né, e também pela minha credibilidade. Todas as pessoas me elogiavam para ele, isso também contribuiu bastante para eu ganhar o cara, né. É. Então ficamos namorando lá tipo 30 dias, escondido, ninguém sabia. Quer dizer, a gente achava que ninguém percebia, né. E depois, até hoje a gente está junto, nunca Show mais a gente demais. desgrudou. E é aquela máxima, né, gente, eu lembro daquele livro, "Casais inteligentes Enriquece Esquece enriquecem junto. juntos. juntos". E outra, lembrei também, de Napoleão Hill, né, quando ele fala que um dos caminhos para o sucesso também é encontrar, pessoas que pensam na mesma visão que você, né. Quanto mais pessoas pensando forte, firme, na mesma visão, existe a possibilidade, né, realmente daquilo acontecer, Total. porque aquilo a fé e aquilo que a gente acredita, a gente manda para o universo, Verdade. né. E a gente tem os caminhos do fracasso também, como a gente estava falando na hora do almoço, né, lá Exatamente. nas causas do É, fracasso do Napoleão e Hill. esse é o grande caminho do sucesso, mentes que caminham na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo ideal. Então a gente manda isso para o É universo, então verdade. isso é muito E importante. sabe o que é o mais interessante? Que desse dia que ele está contando, 14 anos atrás, nós já tínhamos nos conhecido, eu já tinha me apaixonado platonicamente por ele, ele me agarrou e me beijou. E nesse dia, quando eu encontrei com ele, quando eu vi que era ele, aquele que tinha me beijado, Fechamento, assim. imagina, 14 anos depois, olha, eu fiquei vermelha, eu falei: "Meu Deus, não acredito". E só pode ter sido Deus que nos uniu. Foi, Agora eu com estava certeza. pronta e ele também para a gente estar junto. Nesses 14 anos atrás eu não estava pronta, de verdade, mas Deus fez a gente se Então, há reencontrar. 14 anos atrás, você já Nesse 12 anos dia, antes da antes gente dos ter antes, 16 anos, né, exatamente, 14 anos anteriormente, e depois, olha, o reencontro é para sempre, é. é o não, universo, Muito eu louco. é o cadastrei ela na empresa que universo. eu É, trabalhava foi a na primeira época, É, empresa que eu na me Rapo, cadastrei na cara, vida. show demais. Há 14 anos a atrás. primeira vez eu não consegui fazer o ABC. Pois é. Hoje a gente vê a galera pulando de galho em galho, de empresa em empresa. A gente fala assim, ó, só tá peixinho pulando do aquário para outro aquário ali, né. Procurando o próximo lançamento, o próximo tipo assim, é aqui, eu vou ser o número um daquela empresa, eu vou ser fundador dali, fundador daqui, né. Então essa é a mentalidade que a gente vê hoje no mercado. É a mesma coisa aquela pessoa que fica de igreja em igreja, de religião em religião, né. Mas vocês estão há 13 anos na Renaudê, né, com uma história consolidada, prêmios como carros, cruzeiro, viagens internacional, Clube dos Milionários. Isso fala de longevidade e visão. O que fez vocês decidirem construir uma longa vida na Renaudê e não tratá-la, assim, como uma fase na vida de vocês? Em primeiro lugar, eu acho que, Marcos, a gente estava muito cansado, sabe, de buscar uma empresa que nos valorizasse, que nos pagasse o que a gente merecia, que nos honrasse como profissionais. A gente queria uma empresa séria. Então, as empresas que a gente passou foi de muito bom grado, de bom coração, a gente buscou fazer o nosso melhor e só saiu porque realmente não dava para ficar. Quando nós achamos a Renaudê, o Marcos já conhecia, falava muito bem, e quando nós decidimos ficar na Renaudê, nós fomos na fábrica conhecer a família Rodrigues, né, e lá estava o Sandro, e ele nos disse que seria a nossa última empresa do marketing multinível. E a gente acreditou nisso. Mesmo a empresa estando parada, não tinha nenhum funcionário trabalhando, mesmo a empresa ainda não faturando, né, mais de 600.000 reais no mês, não tinha a Renaudê que é hoje, mas a gente acreditou no abraço e no olhar do Sandro. A gente viu seriedade, a gente viu coração de verdade, e nesse caminho a gente percebeu o quanto a Renaudê queria fazer acontecer. Não só na Renaudê, na empresa, ela não queria Na crescer vida das sozinha, pessoas, ela né. queria transformar a vida das pessoas. E a gente sente isso, aquilo que você falou da, né, da vibração, a gente percebe isso. Então, logo de início, a gente entendeu que a Renaudê estava passando uma transição
de fase, que agora sim ela viria para o marketing multinível, que era o segmento de negócio que a gente realmente acreditava, com produtos maravilhosos, com uma família incrível, que tinha um coração, né, fantástico, e com vontade e com integridade. Então a gente percebeu que isso iria acontecer, a gente acreditou e trabalhou muito forte, como a gente faz isso até hoje, sabe. Todos os dias da nossa vida a gente trabalha e é uma leveza para gente. Falar assim: "Vou trabalhar, vou fazer um evento, vou passar um plano, vou fazer um treinamento", não é um peso, sabe, não é uma obrigação, não é uma coisa maçante, não, parece: "Vamos pra festa, vamos de novo, vamos pra festa, vamos O cantar amor ao parabéns". processo. Cara, quando você é apaixonado por aquilo que você faz, você não tem que trabalhar nunca mais na sua vida. Então a gente está aqui, por exemplo, em Goiânia, vai ter o Pérolas, vai ter o seminário, a gente está aqui feliz, a gente vibra, a gente respira isso. Tá, como eu falei, não só por nós, mas pela transformação das pessoas. Então, através dessa visão que a gente teve lá atrás e que a gente acreditou no que iria acontecer, a gente permaneceu e aconteceu. As coisas que a gente viveu na Renaudet nesse período foi incrível. Foram 11 cruzeiros, foram 3 viagens para Cancún, 2 para Punta Cana, para Dubai. Europa 3, fomos para Dubai, né, fomos para Israel, Colômbia, Bolívia, enfim, eu conheço 14 países e eu não tinha dinheiro nem da passagem do ônibus, né. Eu já comi feijão, arroz e casca de batata frita, e eu estava vivendo isso tudo. E não só eu, mas tantas outras pessoas também que passaram dificuldades e que vieram através de nós, né. Então, a gente não só acreditou, como a gente viveu acreditando e continua acreditando, que essa vai ser a última empresa da nossa vida e que através da Renaudê muitas vidas serão transformadas. E a gente, já falei e vou repetir isso a vida toda, nós somos, né, Marcos, apaixonados pelo esse negócio, de verdade. E quem está de fora percebe isso, né. É amar o processo, encontrar a É, essência no que faz, né. O respeito às pessoas que a gente vê que vocês têm, o propósito, né. Então isso é fundamental. É fundamental no momento em que trabalhamos com pessoas, com gente, né. E eu falo que primeiro a gente precisa realmente trabalhar em nós, para poder trabalhar com pessoas, e isso a gente vê esse amadurecimento em vocês, é né. Então verdade. E o que as pessoas não isso é entendem, maravilhoso. que é um processo, não é de É um um dia para a noite. processo. Quando nós chegamos na Renaudê, a gente já tinha uma certa experiência. Então a gente trouxe toda a nossa experiência para um trabalho, né. E nesse trabalho, em 7 meses, 5, né, acho que 5 meses. 5 meses a gente bateu o diamante. E de lá para cá a gente veio crescendo, né, mas não foi de um dia para o outro, não foi Aquela mágica, construção é anterior. trabalho. E a mentalidade que vocês já chegaram aqui, a mentalidade da construção, aquela mentalidade que vocês já haviam trabalhado em vocês, é todo um processo, é amar o processo, de fato, né. Bom, Marcos, agora é com você. Nós, a nossa geração, é considerada a velha guarda do multinível, certo? Raiz. Raiz, né, a velha guarda, né. No melhor sentido, aquela geração, né, que aprendeu no caderninho, que fez curso de datilografia, a SDFG, né. Aquela geração que nem telefone fixo, na maioria das vezes, não tinha, né. E que tudo era no presencial, de fato, né. Então era assim, a gente lembrando, como que nós conseguimos, né. Foi realmente desafiador. Hoje tem Instagram, WhatsApp, reunião no Zoom, tudo muito rápido, ligeiro, mas ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta gente perdida. Estão perdido, parece que não sabe nada, entendeu? Bem diferente da nossa geração, né. Então, na visão de vocês, o que mudou na forma de construir rede? E o que não nunca vai mudar, independente da tecnologia. Até e quando eu falo, assim, de muita gente perdida, eu digo assim: nós tínhamos as nossas certezas. Essa galera me parece que não tem as certezas, né. Nós tínhamos as nossas certezas, onde a gente queria chegar, entendeu? A gente
parece que nós estávamos mais preparados para os desafios, né. A parte de conexão, de relacionamento, eu acho que isso nunca vai mudar. A gente pode mudar a parte de prospecção, usar o digital, a gente pode fazer um monte de coisa para alcançar as pessoas, para chegar, e isso é uma baita de uma vantagem, você poder chegar em um montão de gente ao mesmo tempo, é muito legal. Mas depois disso, você tem que estabelecer esse relacionamento, essa confiança, até mesmo porque eu preciso provar para aquela pessoa que não existe ninguém, quando eu coloco uma pessoa na equipe, ela precisa entender que não existe ninguém, talvez nem na família dela, que acredite mais do que eu acredito. O marketing multinível, ele é um modelo potencializador. Ele transforma, ele vai lá, trabalha na crença, faz a pessoa liberar potencial, faz ela entrar em ação e vem o resultado. E diferente do negócio tradicional, onde um puxa o tapete do outro, dá pernada, faz a cabeça do outro de degrau, alguém tem que perder para alguém ganhar, é assim, né? O nosso negócio é o contrário, é o jogo do ganha-ganha. A gente só Exatamente, ganha se fizer com que as pessoas exato. ganhem e cresçam. Só que aquela pessoa ela tem que entender isso, ela tem que acreditar, ela tem que confiar. Entendeu? Para poder ela seguir as orientações, o passo a passo. Porque a gente quer que ela chegue rápido, até a gente quer que ela chegue muito rápido, mas não é desse jeito. Tem um tempo de aprendizado, um tempo para desenvolver habilidades e a gente tem que ir colocando paciência no sujeito ali para ele poder acalmar, controlar a ansiedade, porque senão ele vai ficar nessa, ele vai ficar olhando para tudo quanto é direção, vai ficar igual o pato, não nada, não voa, tudo ele faz mais ou menos, nada voa, corre, é tudo meia boca. E aí não vai, ele não vai ficar bom no negócio. Eu compartilho da mesma opinião. A IA hoje é muito bom, e o WhatsApp, é tudo muito incrível, né, o Instagram, eu sou muito ativa, eu gosto de fazer vídeo, gosto muito. Mas eu sou da época de ficar na fila do orelhão para botar ficha para ligar para as pessoas. Então tinha que falar com as pessoas, né. Hoje a gente não fala tanto no telefone, mas depois que as pessoas chegam na Renaudet, por exemplo, a gente precisa se conectar com elas. E nada vai mudar o calor humano, o brilho no olho, como a gente tem amanhã um evento presencial maravilhoso, né, isso não é substituído por nada nesse mundo. O abraço, sabe, o carinho, a linha ascendente está ali apoiando, ajudando, então isso nunca vai mudar. A máquina, ela jamais vai substituir o calor humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e entender que algumas coisas mudam, muitas coisas mudam, mas tem coisa que nunca vai mudar. Humano precisa de humano, né, a gente precisa desse calor. E a gente entende muito isso porque, bom, eu sou do final da geração baby boomer, né, Uhum. começo da geração X, né, anos 60. Então, a nossa geração, ela tem mais essa resiliência, essa calma, né, até porque a gente não nasceu nessa era do tudo para ontem, tudo agora, clicou aqui, já tem a resposta, né. Então a gente aprendeu realmente na construção. E a gente nunca vocês falaram da ansiedade, ele falou, né, o Marcos falou da ansiedade. Essa geração realmente está muito ansiosa, está querendo resultados muito rápidos, não tem paciência, é isso que a gente percebe, tá. Que a gente percebe também que ele quer resultados imediatos, ele vê lá, ele quer ser influencer, ele quer ser jogador de futebol, né. Então ele quer aquilo que dá dinheiro rápido, aquilo que clicou e pronto, né. Nós aprendemos a construção, o processo. Então acredito que é isso que esse pessoal precisa aprender conosco, né. Eles na verdade, Rosana, eles podem ficar ricos, milionários, muito mais É, rápido, porque imagina, hoje você tem ali, ó, aquele monte de informação ali, livro para tudo quanto é lado aqui. Se o cara pegar e focar na coisa certa, ele vai aprender tudo muito rápido. A nossa época, fazer um seminário hoje, daqui a 3 meses vai ter outro. Você levava muito tempo para acessar a informação. Hoje o cara pega ali o YouTube, pega o Google, pega a IA e ele consegue, aprender o que ele quiser. A questão toda está em colocar o foco, se ele quer ter sucesso, ele tem que colocar o foco naquilo que vai levar ele ao sucesso. exatamente.
E tem muita coisa para desfocar as pessoas hoje. Exatamente. Muitas distrações, né. Então, é a disciplina que entra aí novamente, né. Vocês construíram agora você, Marcos. Vocês construíram uma grande rede, né, no Brasil, na América Latina, com foco principalmente, eu vejo, no Rio de Janeiro, a região ali mais próximo a vocês, né. Tem gente que não consegue liderar a própria cidade. Né, que a gente, né, a própria cidade. E vocês lideram regiões inteiras. O que vocês consideram, assim, o segredo da expansão, sistema, eventos, cultura, relacionamento? E eu diria, eu sempre digo para as pessoas também, envolvimento, né, que isso a gente aprendeu a fazer. Qual foi o pilar que mais pesou na construção dessa rede tão grande? O segredo é fazer o básico do nosso negócio, Rosana. A gente começou lá fazendo caseira. Quando a gente começou na Renaudet, não tinha praticamente nada, né. Então a gente não tinha franquia, não tinha produto, tinha muito pouco, né. E só que a gente começou, foi lá: "Mas vamos fazer aqui um evento, vamos fazer aqui uma reunião". Fizemos, eu lembro, um evento que a gente foi fazer em Itaboraí, né. Chegamos lá, colocamos as cadeiras e tal. Aí eu comecei a falar, o plano só ia até duplo diamante. Aí o cara perguntou assim, o pastor perguntou assim: mas quem que ganha esses 20.000? Eu falei: "Ninguém, nem o Sandro Rodrigues, nem o presidente ganha". E aí ele: e o produto, eu vou pegar onde?". São 3 ruas daqui, a Rio-Manilha toda, a Ponte toda, a Brasil toda, se tiver lá em Bangu, lá na franquia dos nosso eterno Cláudio Henrique e da Dani, né. A gente é grato aí pela vida deles e por tudo que fizeram por nós. Mas a gente não tinha nada. Só que a gente enxergava como se tivesse tudo. Hoje as pessoas têm tudo e enxergam como se não tivesse nada. Elas têm tudo. Entra na UH ali, vê tudo, treinamento de tudo, produto de tudo, uma montoeira de produto, olha só, cada um mais lindo do que o outro, e aí as pessoas focam mais no problema do que na solução. Tem empresa de multinível que tem um produto só, a gente tem mais de 300, então, a galera entender essa parada. Exato, perfeito. Mona, vocês têm 5 filhas lindas, adultas, né, netos, casamento, viagens, eventos, metas. E muita gente diz assim: "Eu não consigo porque tenho filhos", né. E vocês mostram exatamente o contrário, que a família pode ser o motivo e não a desculpa. Como vocês organizam a vida, como vocês organizaram, né, a vida familiar, para que o multinível não roubasse a nossa família, mas pelo contrário, ampliasse a oportunidade para todos. É uma coisa muito interessante, porque eu estou numa outra fase hoje, né. Elas já são adultas, já encaminhadas, mas quando nós começamos, elas eram pequenas. Então as mais velhas tomavam conta das mais novas, né, e eu pensava o seguinte: existe um preço a pagar. Ou eu fico em casa, cuido delas e elas continuam faltando a comida, estudam em colégio público e vai para o UPA, ou eu deixo elas sozinha, de alguma forma pago esse preço de ir para a rua, buscar uma oportunidade que eu acredito, para dar o melhor para elas. Então eu tive que fazer uma escolha. A vida é feita é o seu livro. Exatamente. Porque não é fácil, tá. Eu sei que elas sentiram minha falta, mas todas elas hoje me agradecem, porque se não fosse a minha atitude, elas não seriam quem elas são hoje. Então eu, muitas vezes, deixei elas em casa sem ter o que comer direito, para sair para fazer uma caseira. Eu lembro de uma vez, a gente foi para Campo Grande, lembra, amor? Fazer uma caseira lá, e eu não comi nenhum salgadinho, eu ficava me sentindo muito mal, sabendo que minhas filhas estavam me esperando para eu dar o meu jeito, para elas comerem alguma coisa quando eu chegasse em casa, que elas não tinham nada. E quando acabou a caseira, a menina, ela arrumou tudo que sobrou e falou: "Leva para as crianças". E mandou tanto salgado, tanta coisa, que eu chorei de emoção quando eu cheguei em casa, que eu vi aquilo, elas viram aquilo que eu levei para elas, elas nem acreditavam. Então são coisas que parece bobeira, sabe, tu tá ali trabalhando, teu coração tá apertado, tá com dificuldade, mas a gente acreditava que ia valer a pena.
e aí vem Deus com um refrigério, né. E inclusive, Rosana, eu já pedi um rolo de papel higiênico pra dona de uma empresa, há muito tempo atrás que eu trabalhei, era multinível, e passaram-se anos, eu fui numa festa, e nessa festa a menina falou: "Oi, Mona, não sei o quê, deixa eu te apresentar fulana", me chamou uma amiga dela, "Essa aqui é a Mona Lisa que eu te falei, aquela que trabalhou lá comigo, da do papel higiênico". Aí eu: "Papel higiênico", aí que eu fui saber que a dona da empresa que eu tinha em off pedido um rolo de papel higiênico, contou para todo mundo na empresa que eu tinha feito isso. Só que eu já era triplo diamante da Renaudet quando eu soube disso. Então eu já estava numa outra fase, aquilo passou. Só que eu poderia ter ido no banheiro, pego um rolo de papel higiênico botado na minha bolsa, ninguém ia saber que eu roubei, mas eu ia saber. Então eu fui pedir um rolo de papel higiênico e, entre aspas, passei vergonha para as pessoas, mas quem passou mais vergonha foi ela ter contado isso, né, porque eu acho que pedir Exatamente, não é vergonha. E eu pedi exatamente. porque para levar e deixar para as minhas filhas, porque eu Porque trabalhava muito. E quando eu soube dessa história, eu já estava num outro nível, e eu vi Deus me honrando, sabe. Então deixar as filhas, passar o que elas passaram, ir para a UPA, comer feijão, arroz e casca de batata frita, porque elas achavam que era normal comer casca de batata frita. Quando elas cresceram, que elas entenderam a dificuldade, porque eu fazia aquilo ser leve, sabe. Muitas vezes eu acordava, cedo, fazia comida, 10h30, 11 horas elas já estavam almoçando, porque eu não tinha dinheiro para comprar o pão. E eu falava: "Eu não tenho dinheiro para comprar o pão". Eu falava assim: "Vamos sentar na", não era nem na mesa, era no chão, que eu forrava uma toalha no chão e falava: "Tá, vamos almoçar". Então elas já almoçavam direto, não sabia que eu não tinha o pão. Então eu tentei de tudo fazer com que elas sentissem leveza naquela dificuldade, eu não passei o peso. Tentei pelo menos, né, não passar aquele peso para elas. Eu já saí de manhã para comprar, vender alguma coisa na época, para trazer a comida para fazer o almoço para elas, sabe. Então eu continuava nessa vida, ou eu falava muito para elas: "Olha, mamãe está construindo para mudar a vida da gente, vai valer a pena, aguenta firme, fica quietinha, obedece sua irmã, tal". Ia pra rua, passava o dia inteiro em salão de beleza, eu e Marcos, fazendo maquiagem nas mulheres, fazendo limpeza de pele, fazendo, sabe, apresentação o dia inteiro no salão, vendendo produto para poder levar para casa o básico, até que a nossa vida foi mudando. Então elas começaram a ver, né, que agora já tinha o iogurte, agora já tinha a comida direitinho, agora já tem um carro, agora começou, e elas percebiam e foram muito compreensivas, sabe. Então eu não me arrependo de nada que eu fiz, Rosana, porque eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. Não fui uma mãe exatamente. perfeita, mas busquei fazer o meu melhor. Então eu não tenho culpa nenhuma, ao contrário, eu tenho muita admiração das minhas filhas. Eu falo que o meu maior troféu da vida é ver minhas filhas me elogiando, sabe. Ouvir minhas filhas falando sobre mim, ou quando eu encontro alguém que fala assim: "Meu Deus, eu sei que é a mãe da Lohane, sei que é a mãe da Adriele, eu sei que é a mãe da Manu, você é a mãe da Carol, você é a mãe da Natânia", tanta filha, né. Elas falam muito de vocês. Então, a gente tá na vida delas, elas são reflexos de nós, né, então as pessoas falam assim: "Nossa, elas são muito educadas, são muito simpáticas", isso é meu E aquela troféu, cara. alegria que a gente percebe nelas, a mesma alegria que vocês sempre têm com as pessoas, E né. Rosana, a Mona Lisa E falou de uma coisa interessante, perdão, que é com relação a pagar o preço. Mas se a gente parar para pensar, será que quantos milhões de brasileiros a gente está falando que pagam esse mesmo preço para ganhar um, 2, 3 salários? Milhões, milhões de pais que não têm tempo de ficar com seus filhos, que trabalham 8, 10, 12 horas, ou seja, exatamente. não tem nada de errado com marketing Principalmente multinível, né. principalmente quem vem de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, sabe essa a realidade como é a região sudeste, que sabe muito mais como é essa e tudo isso que você me falou agora, Mona, me faz crescer ainda mais a admiração que eu já tenho por vocês, né, e pelo trabalho de vocês, é incrível. E eu estava aqui lembrando daquele filme judeu, né, que
o cara fala acho que é Em Busca da Felicidade, A Procura da A Felicidade. Procura da Felicidade, aquele filme judeu em que ele leva, ele deixa o filho escondido no alojamento, É né, isso. enquanto ele vai para o Fantástico. campo de concentração, volta fazendo de conta que quando você falou que não queria mostrar, me arrepiou aqui, ó, que eu lembrei, assim, direto naquele filme, né, então realmente isso é maravilhoso. Eu ia É, fazer uma pergunta aqui, eu até vou pular, né, falando aqui, do lado de fora as pessoas não vê que veem as fotos dos navios, os cheques, Clube dos Milionários, né, mas Dexter Ager, ele dizia, né, que os prêmios são só a ponta é do verdade. iceberg, né. Embaixo tem renúncia, noites sem dormir, eventos com pouquíssimas pessoas no começo, né. E aqui tá aquela pergunta, né, qual foi o preço real que vocês pagaram para chegar onde chegaram? O que muita gente não imagina quando vê todo o resultado pronto, né. Vocês são cariocas, mas hoje moram em São José dos Campos, né, a gente vê Isso. que é mais tranquilidade, né. Às vezes, né, a vida muda de cidade, né. Muda de rotina, muda o cenário e o negócio precisa continuar forte. Isso dá esperança para muita gente que está passando por transições. O que essa mudança de cidade ensinou para vocês, como líderes e como casal, sobre recomeçar sem perder o ritmo e a visão? Qual dos dois quer responder aqui? Ah, Rosana, eu acredito que isso aí só demonstra que o nosso negócio é surreal, você pode desenvolver de qualquer lugar. Às vezes a É pessoa ela pensa assim: "Ah, eu vou começar aqui, mas a minha cidade é pequena, onde eu moro aqui tem pouca gente, poucos mil habitantes". Ela precisa entender que ali é o ponto de partida dela. O nosso limite são 8 países e ponto final. A gente pode fazer o trabalho. Eu vinha brincando com a Mona Lisa, eu falei: "Pô, vamos morar lá para Goiânia, vamos mudar para Goiânia lá, Bora. que a gente pode fazer isso, quiser Aqui tem mudar para qualidade de cá, quiser vida. mudar para o Nordeste, muda Liberdade se geográfica, né. tiver internet, se tiver telefone, se tiver gente para a gente falar, para mostrar plano, a gente consegue fazer. Então a mudança para a gente é uma coisa, assim, normal, faz parte aí do processo, a gente tem que se preparar aí, porque daqui para frente a gente ainda tem muito mundo para alcançar e isso aí vai acontecer, a gente vai ter que mudar outras vezes, vai ter que, começar o trabalho em alguns lugares e estamos prontos para isso, né. Exatamente, perfeito. Tem muita gente que vai nos assistir, tá, e que está, assim, no início da jornada, ou estão, assim, eu diria assim, machucados por algum motivo, né, por alguma experiência passada, em outras empresas até, ou cheia de medos, né, de não dar certo. Vocês têm décadas de experiências, vocês já viram muitas pessoas entrarem e saírem, e muitos venceram também, né. Se vocês tivessem que dar um conselho direto, sem romance mesmo, para quem está começando ou recomeçando agora na Rinodê, qual seria, Mona, o conselho? Bom, eu costumo dizer que só não chega quem desiste, né, então nunca desista dos seus sonhos. Esse negócio é o melhor negócio do mundo. Eu não trocaria o que eu faço hoje por nenhuma grande empresa. Por exemplo, se você quisesse me dar uma empresa para eu tocar, agora você é dona de empresa, você é dona de não quero. Eu quero continuar sendo a Mona Lisa da Rinodê, porque eu tenho qualidade de vida e eu consigo realizar os meus sonhos, porque eu não desisti. Então vale a pena acreditar, não desista nunca. Ouça só o seu coração e aproveita a oportunidade que Deus deu para você. Então, pega firme, faz o trabalho, porque 1 ano, 5 anos vão passar da mesma forma, mas o que você vai fazer durante esse período que vai fazer total diferença na sua vida. Eh, eu lembro que Dexter, acho que foi Dexter e Ager também que disse isso, né, que quando se você não constrói a sua história, não procura construir a sua história, você vai construir o sonho de alguém. De alguém. O que que vocês diria para essas pessoas?
Vocês são a prova viva de que quem permanece, colhe. Esse podcast, além de ser uma homenagem a vocês, a história linda de vocês, é um chamado também para quem está nos ouvindo hoje. Que mensagem final vocês deixariam hoje para o consultor ou líder que está naquele momento ainda a um decidir de fato, de verdade, de mudar a própria vida através do marketing de relacionamento? Rosana, se a gente olhar para a Renaudê, Dona Adelaide e seu Francisco, eles são uma prova viva do quanto o nosso negócio é especial, do quanto o nosso negócio é diferente. Que às vezes, por exemplo, para chegar no resultado que nós ganhamos, na Renaudê, no multinível, no tradicional, essa pessoa teria que pegar e estar ter um nível de formação surreal. Ou seja, uma pessoa que não tem ali, que tem quarta série, quinta série, que não tem formação, eh, no mercado tradicional, ela teria muito pouca oportunidade. Aqui, a única coisa que essa pessoa precisa fazer, desenvolver a habilidade de garimpar, de vir procurando, de vir cavando, aprender isso. Sabe por quê? Porque ela vai alcançar pessoas que vão olhar para o negócio e vão falar, igual a pessoa que me convidou lá há 33 anos atrás. Ela pegou, me convidou, ela serviu de canal. Ela poderia ter até continuado. Mas se ela tivesse continuado fazendo a mesma coisa, ela ia encontrar outros marcos, outras pessoas, e aí você vai encontrar alguém que vai olhar para o negócio e falar: "Cara, esse é o negócio da minha vida. Eu não jogo bola, eu não canto nada, eu não sou Uhum. político, não sou comissário de bordo. Como eu ia conhecer 20 países, viajar pelo mundo, fazendo o quê? Me fala aí com segundo grau supletivo". Só que eu entendi isso. A ferramenta me permite: "Ah, espera aí, encontrei esse cara aqui, esse cara tem potencial". Não sou eu sou o canal. O sistema, o negócio, o modelo vai mostrar para ele que ele pode ser rico, que ele pode ser milionário, e vai preparar o cara. Essa responsabilidade não é minha. Então, se uma pessoa olha para o negócio e fala: "Cara, eu posso trazer um monte de gente. Eu não sei falar, não sei escrever, sou analfabeto, mas eu vou dar um jeito de pegar esse cara e levar lá e apresentar para alguém na minha empresa". E nessa empresa esse cara vai fiz isso com uma pessoa, com outra, daqui a pouco você vai achar alguém que vai ser o five star, vai ser o grande cara nessa empresa, e esse cara vai ter a vida transformada. Ele só não pode, deixar de acreditar que isso é possível. O meu grande o que me manteve firme nessa indústria ao longo de todos esses anos, foi a crença que eu tinha, a clareza de que essa indústria, ela é uma indústria bilionária, e que qualquer pessoa que faça pelo tempo necessário, ela vai ter resultado. Você também é uma prova disso. E nesse caso, o Marcos está falando de uma crença fortalecedora, mas existem muitas pessoas com crenças limitantes que acham que o dinheiro não traz felicidade, Sim. que o dinheiro te afasta de Deus. Então, na verdade, não é culpa do dinheiro. Eu falo que o dinheiro é um ser inanimado, igual uma faca. A faca ela corta o queijo ou fere uma pessoa. Mas ela não faz isso sozinha. Alguém tem que manusear a faca. Da mesma forma que nós precisamos manusear o dinheiro. Então, quem somos bons ou maus, somos nós. Então, se você é mau, você vai piorar muito com o dinheiro. Mas se você é boa, você vai melhorar muito com o dinheiro. Então, você precisa entender que o dinheiro vai potencializar quem você é. Então, nós precisamos ser melhores pessoas possíveis. E por que não ter dinheiro? Se eu sou uma pessoa boa e vou ajudar muita gente. Então é para isso que serve o dinheiro, para nos abençoar. O dinheiro é espiritual, o dinheiro é bênção de Deus, né, para aquelas pessoas que são boas. Então, quem tem crença limitante vai se afastar dessa oportunidade com medo de se afastar de Deus, com medo de não ter felicidade. Mas eu nunca vi ninguém pobrezinha, passando necessidade, que eu estava lá, ser feliz. Não traz tristeza nem Não felicidade adianta também. romantizar isso, Não é né? verdade? A felicidade está dentro de nós e não é o dinheiro que faz isso. Então, que todos nós precisamos trabalhar e trabalhamos por necessidade. E por que não trabalhar por felicidade? Né? Trabalhar porque a gente está realizado. Não só na nossa família, na nossa vida, mas fazer isso com as pessoas também. Então, dinheiro é bom. Sim, ganhar dinheiro porque eu sou boa. Então, tem essa crença fortalecedora, assim como o Marcos, que ganhe dinheiro e se torne uma pessoa melhor a cada dia. A gente só precisa pedir a Deus força para continuar
estimulando as pessoas, fazendo com que elas acreditem nela, porque eu acredito que o maior desafio que eu enfrentei ao longo de todos esses anos foi, eh eh, de não ter ali apoio de ninguém, eu só tinha apoio de quem estava no negócio. De talvez uma pessoa que nunca me viu na vida e falou: "Não, eu acredito nesse cara aí, você consegue, você pode". É E essas despertar o melhor de e cada um essa nessa escolha que as caminhada. pessoas têm que fazer. Amanhã, quando eu for fazer o seminário, eu vou mostrar a história de um cara lá que uma única pessoa na vida acreditou nele, que foi o Mike Tyson. Um cara tirou o cara, mudou a vida dele só porque acreditou nele Show. e fez ele acreditar que ele podia vencer na vida. E Rosana, eu escrevi o primeiro livro que é Vale a Pena Acreditar, eu conto toda a minha história, trajetória de dificuldade, trajetória de sucesso, né, vivi violência doméstica, tive outros relacionamentos, e hoje eu estou muito feliz, graças a Deus, com o Marcos há 16 anos e 13 na Rinodê, então eu faço questão, né, de falar isso aqui, que vale a pena acreditar. É meu primeiro livro, e o segundo eu lancei agora mês passado, que é o A Vida Feita de Escolhas, né, que fala muito sobre as escolhas que a gente faz, e dentro dessas escolhas tem as consequências. Então eu falo Show. E das como 5 que a áreas. pessoa faz para comprar os seus livros? Então Deixa aqui pra gente. pode me acessar no Instagram, que é o @monalisa com S, Guimarães Oficial. Me chama lá no direct, que eu te mando o link de um dos livros e te mostro também a possibilidade do momento que você está vivendo, qual é o livro mais indicado para você. Show, show demais. Gente, que pena, Que acabou? né, que pena. A gente ficaria aqui horas, né, conversando, Verdade. né. Muito obrigada, Rosana, Bom demais por esse estar com carinho. vocês aqui, tá. Gente, ouvir histórias como essa renova, assim, a certeza de que o multinível, né, ele muda vidas realmente. Quando ele encontra propósito, disciplina e decisão, não tem como. Agora, para você não perder nada dessa história, passar para outras pessoas, né, abençoar outras pessoas ouvindo essa história maravilhosa, eh, faça o seu registro no canal, curta, comenta, compartilhe, ok? Porque uma história como essa pode mudar uma vida, tá? E uma vida inspirada pode mudar toda uma geração. E parabéns por você assistir esse podcast até o final. Então, não esqueça de compartilhar.